pessoal, eu sou a Jennifer e esse é o canal em debate, gênero e relações internacionais. E hoje eu estou com uma convidada super especial, que é a Bruna Galani, que ela está falando com a gente direto aí de Portugal. Ela está fazendo a dupla graduação dela em Relações Internacionais em uma universidade no Porto. E já foi minha aluna, já foi integrante do meu grupo de pesquisa sobre gênero. Então, seja bem-vinda. Muito obrigada por ter aceitado esse convite. Obrigada eu, Jennifer, pela oportunidade de participação. Imagina. Bom, eu vim aqui, né, trazer você para justamente falar de um tema super interessante e um tema pouco debatido na academia e que acaba sendo bastante relevante. Bom, eu sei que a tua pesquisa é sobre esse tema, que é ecofeminismo. Então, eu queria que você falasse um pouco a respeito para a gente o que significa esse conceito, né? O que é ecofeminismo? Bom, realmente ele é pouco debatido, até principalmente na nossa área de estudo, que são as relações internacionais. E o que seria, assim, ecofeminismo? Na verdade, seriam ecofeminismos, que teria um conjunto de teorias e práticas que se relacionam entre si. E essas teorias e práticas, elas levam em consideração a perspectiva feminista e os estudos tanto ambientais quanto animais. E o objetivo seria o quê? Entender a relação que existe entre estes sistemas e mostrar que a lógica é a mesma para todos os ismos, entre aspas, de dominação, que seria tanto o especismo, machismo e assim por diante. Uhum. E como é que se dá, por exemplo, esse processo de construção, né, desse conceito, desse debate? Como é que se dá, né, assim, quando que se inicia, como é que vai avançando, como é que é o processo histórico disso? Então, o que se tem e o que se fala a respeito é que é um processo genealógico de diversas posições, vozes e localizações. E tem-se um dilema com relação à autoria, que envolve, por um lado, a questão de um ativismo prático dos ecofeminismos, e daí a academia com a conceituação e a parte mais teórica. Na questão da prática, pode-se dizer que teve início nos anos 60, com as mulheres em movimentos antinucleares, pelos direitos dos animais, pela paz, antiguerras, e é bem ali, tipo, final da Segunda Guerra Mundial, início dos anos 60. E também nos anos 70 teve um movimento que ele é bem característico, assim, é uma das marcas, que é o da liberdade das mulheres de Chípico, que foi para deter o desflorestamento total do Himalaia. E também, assim, aproveitando essa causa, levantou-se outras questões, como também a questão da violência doméstica, e daí as mulheres começaram a tomar mais posição e buscar maior participação política. Uhum. Aí, na parte da academia e da conceituação teórica, foi ali por volta dos anos 70, os anos 80, com uma posição mais filosófica e uma abordagem ético-política. E quem trouxe e elaborou o conceito ecofeminismo foi François Dubon, na França, em 1974. E nesse início, o que foi? O que trouxe o ecofeminismo? Aquela antiga identificação da mulher e da natureza teve uma reciclagem com o surgimento do ecofeminismo. E no seu início, ele era mais essencialista, uma perspectiva um pouco mais essencialista. Uhum. É bem interessante, né? Porque o que dá para notar, então, é que esse movimento ele surge ali, então, naquele período da segunda onda do feminismo, né? E o que é interessante Exato. também é ressaltar e lembrar disso as mulheres, né, nesse envolvimento ambientalista. A própria Rachel Carson, que publica aquele livro, A Primavera Silenciosa, ela é uma das primeiras, assim, ativistas
a anunciar sobre os impactos ambientais, né? Então é muito interessante realmente essa perspectiva, né? Entre o feminismo e a participação das mulheres no contexto do movimento ambientalista. É muito importante mesmo, né? Nesse sentido. Então, e dentro do movimento do ecofeminismo, né? Dentro dessa construção acadêmica, existe, por exemplo, as principais autoras, as principais vertentes que têm contribuído de forma acadêmica sobre esse conceito? Uhum. Então, dentre as principais contribuições que o ecofeminismo traz, vem com eles algumas autoras que recebem um maior destaque assim dentro da filosofia. E dentre elas é a Vandana Shiva, que ela é uma indiana, e a principal contribuição que ela traz é a questão de criticar o desenvolvimento técnico ocidental, que ela aponta que o que é tido como e falado que é um desenvolvimento seria, na verdade, um processo de mau desenvolvimento, porque ele é fonte de violência contra a mulher e contra a natureza. E seria assim como se fosse uma colonização do mundo com essa ideia de desenvolvimento que o Ocidente propaga. E isso não seria coerente com todas as outras formas diversas que se tem de levar uma vida, de se construir a sociedade, de viver de uma forma geral. Uhum. E além da Vandana Shiva, tem também a Val Plumwood, que ela traz o conceito de dualismos hierárquicos. E qual seria a importância desse conceito de dualismo? É que seriam formas de diferenciação que foram socialmente construídas. E o que a autora aponta é que o problema não estaria necessariamente na existência desses dualismos, mas sim pelo significado que se coloca neles. Como, por exemplo, assim, tem que ter a superação desses dualismos, que é, por exemplo, entre a questão, de um lado está a racionalidade, de outro a afetividade, o sentimento. De um lado tem a natureza, de outro lado tem a cultura, o homem e a mulher, como se fossem coisas separadas, que não se interconectam. E o que tem a necessidade é de romper com essa ideia, porque tem que se fazer uma desconstrução dessa separação que existe na prática, né, e nesse significado que é atribuído. E uma outra autora que é bem importante também é a Karen Warren, que ela aponta como se é construída a lógica da dominação no mundo, de uma forma geral. E uma das coisas que ela fala é que o que seria essa lógica da dominação? É um conjunto de crenças, existe um conjunto de crenças básicas, de valores, atitudes, pressupostos, e é uma forma como as pessoas olham o mundo. E elas não são intrinsecamente opressoras, mas o problema está quando essas crenças são usadas para justificar e manter relações de dominação, de subordinação, que não que na verdade são injustificáveis. Como, por exemplo, o machismo é um conceito que se tem uma relação que se tem para justificar a subordinação das mulheres aos homens. Uhum. E o próximo conceito seria o que também está relacionado, seria de identidade mestre, que quem traz esse conceito é a Marty Kiel, e o que ela fala é que se tem uma construção de uma identidade que é tida como a principal. E essa identidade seria de que o ser humano, seja homem ou mulher, é associado ao masculinismo dominante por seus traços superiores, estaria autorizado a dominar e a subordinar tudo o que não se enquadre nesse esquema masculinista. E então a identidade masculina foi escolhida como uma identidade mestre, como uma identidade que guia. E por último, teria a Carol Adams,
que ela fala sobre um ecofeminismo animalista. Então, ela traz o conceito de que o ser humano, como continuidade na natureza, deve tratar os seres vivos não humanos com o mesmo respeito, com o respeito que eles merecem. É uma junção, assim, de que a opressão das mulheres e dos animais sobre um mesmo guarda-chuva. E um dos livros conhecidos, mais conhecidos dela, é o Política Sexual da Carne, que trata exatamente sobre essa relação. E eu acredito que essas seriam, assim, as principais, tem várias, mas essas seriam as principais contribuições que o ecofeminismo traz. Então, Bruna, e para a gente pensar nos dias atuais, qual seria essa contribuição do ecofeminismo para essa realidade que nós estamos vivendo? Então, essas contribuições que nós trouxemos anteriormente das autoras e os conceitos que elas elaboram, servem e ajudam a gente a compreender as razões da desvalorização de tantas vidas, sejam elas humanas e não humanas, sobre o paradigma do patriarcado, como nós comentamos. E o que acontece é que muitas vezes se justifica a exploração ilimitada da natureza em nome de obter recursos, em nome de obter matéria-prima e tudo mais, e só se tem isso em vista. Também a questão do controle da natureza para o benefício humano, em nome de um progresso. Mas que progresso é esse? Aonde esse progresso vai nos levar, além da obtenção de lucros, além do dinheiro, né? E também aquela questão da exploração e objetificação da natureza, que se tem, assim, uma natureza distante. Você olha não como nós, como parte integrante da natureza, mas ela como um recurso a ser utilizado. E objetificação também dessa natureza, assim como ocorre a exploração e a objetificação das mulheres. E também tudo isso evidencia as contradições que a sociedade atual existe na sociedade atual, como, por exemplo, a promessa que se tem de satisfação de desejos, assim, e ao mesmo tempo esse desejo de possuir, de construir e de obter, ele só destrói a vida, ao mesmo tempo em que vive-se à procura do que deve ser destruído, assim, da natureza, do meio ambiente, até, por exemplo, uma situação assim engraçada de se pensar é que você vive na cidade, naquela correria, você vive em prol de um trabalho, de alguma outra coisa, para obter o teu salário, e ao mesmo tempo, quando você quer descansar, você vai para a praia, você vai para o campo, você busca lugares mais isolados ou para entrar em contato com a natureza, que ao mesmo tempo o nosso estilo de vida atual destrói. Então, são essas contradições que o capitalismo traz, né? E a forma como acontece hoje em dia. Realmente a gente precisa mudar o nosso modelo né? O nosso modelo econômico e a nossa forma de pensar sobre, né? Sobre como a gente está agindo com o ambiente onde nós vivemos, né? Então... Sim, até com relação a isso, assim, muitas coisas assim, muitas se perguntam como que você aplica o ecofeminismo na prática? Porque o ecofeminismo é por si anticapitalista, mas nós vivemos em uma sociedade que é capitalista e que para mudar, e uma mudança talvez vai ocorrer ao longo de uns bons anos ainda, mas hoje como que a gente aplica o ecofeminismo na prática? E uma das propostas que se tem, que se fala, é de uma kilt, que é a junção de diversas partes para a construção de um todo. E um dos pontos dessa kilt seria a questão da ética, que a proposta que o ecofeminismo traz é você ter uma ética do cuidado. E quem disserta sobre essa ética do cuidado, e é uma autora brasileira, ela é professora também, e é uma filósofa que se chama Daniela Rosendo,
E o que se fala sobre essa ética do cuidado é no sentido de uma construção de uma ética menos antropocêntrica, no sentido de que não só pensar na construção de um sujeito de direito no paradigma liberal, mas sim valorizar o cuidado, no sentido de combater os dualismos que nós apontamos anteriormente. Levar em consideração as vulnerabilidades e singularidades de cada situação. E, assim, na busca da justiça, né, na questão do direito, por exemplo. E a outro ponto seria a questão política, que tanto questões relacionadas ao meio ambiente, quanto com relacionadas às mulheres e à alimentação, a questão dos animais, é político. E das vertentes que se fala sobre no sentido de você descolonizar o norte. Por exemplo, perceber as relações de dependência que existe entre o norte e o sul. Ou seja, adotar uma perspectiva decolonial, no sentido de valorizar as diferenças, tanto naquilo que a Vandana Shiva traz, por exemplo, com relação às monoculturas da mente que o capitalismo implanta, como o mesmo sistema aplicado a de realidades diferentes, e que isso não seria o correto. Então, é valorizar e assim, o conhecimento e a realidade de cada região. E o que se fala, assim, por exemplo, também com relação à ontologia do ecofeminismo, seria de desmantelar, ou seja, tirar aquela questão dos dualismos hierárquicos, superar a existência de uma cultura da dominação. E a questão epistemológica seria você, assim, pegar conceitos desde baixo, que são experiências de grupos que foram subjugados, minorias que foram deixadas e desvalorizadas ao longo da história. Então, é você resgatar esses conhecimentos e, a partir daí, fazer uma construção levando em conta essas perspectivas também. E, assim, por último, seria essa cosmovisão, essa cosmologia que o ecofeminismo traz, que é uma praxis, né? Que é a relação dialética entre ação e reflexão, que é comprometida com a transformação. Então, nós aplicarmos a teoria e nos comprometermos em transformar essa realidade que não é sustentável, não vai dar certo. E então é juntar tanto o social, que seria o feminismo, com o ambientalista, perspectiva ambientalista e animalista. A junção desses três campos, dessas três áreas, traria uma concepção interseccional e contextualizada. E é esse o grande diferencial que eu acredito que o ecofeminismo traz como uma teoria para a reflexão da realidade em que a gente vive, que é você olhar de uma forma integral e não apenas por partes separadas de um sistema. E essa base da filosofia ecofeminista, né, que é a importância de se compreender essas interconexões, traz a importância para analisar os mais diversos e complexos também objetos de estudo das relações internacionais, que muitas vezes você, assim, tanto a questão das relações entre os estados, quanto também das organizações internacionais e até a própria participação de nós mesmos num ambiente, assim, para buscar a transformação, né? E o feminismo e o ecologismo, eles são movimentos essenciais no século XXI, e a necessidade de diálogo entre eles se torna cada vez mais evidente quando se busca compreender o que está por detrás das relações de poder. Então, é essa busca da compreensão, que é a teoria, visando uma prática. E até, por exemplo, assim, no campo individual, né, de ação, uma das
das coisas que se aponta é que é também difícil, não, acredito que não teria como você dissociar também o ecofeminismo do movimento vegano, do que o veganismo propaga, que é uma nova visão com relação à forma como se consome, a forma como você se alimenta e a tua relação com o planeta. Então, eu acredito que seria essa forma que dá para a gente trazer o ecofeminismo para a realidade, né? Não apenas na questão da teoria e da academia. Verdade, Bruna. Muito obrigada, então, né, por ter aqui participado do nosso canal, ter, né, falado sobre um tema super relevante, que eu acho que é importante para ser cada vez mais debatido. Eu que agradeço. Muito obrigada, Jennifer. Imagina. E espero que vocês tenham gostado, né, desse bate-papo. Não deixem de se inscrever no canal e curtir. E até o próximo vídeo. Beijo, tchau. Tchau.